Muito bem-vindos ao primeiro dia técnico do Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais. Pedimos que ocupem seus lugares para assistirmos ao nosso primeiro painel de conhecimento do dia. Vamos esperar aqui a foto. E antes do início do painel, queremos agradecer as entidades patrocinadoras do evento. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE Nacional. E o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte. Então, vamos lá, pessoal, para apresentar o painel Cenário Econômico Brasileiro, suas perspectivas e ameaças. Gostaríamos de convidar os economistas Guilherme Mercês, Marcelo Portugal e José Luiz Oreiro. E para mediar esse momento, convidamos o presidente do Sind Lojas Recife, Frederico Pena Leal. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Alô? Bom dia a todos. É um prazer grande aí de coordenar esse primeiro painel sobre economia, assunto que a gente sempre está preocupado, sempre está. O varejo passa um momento muito importante, um momento de muita definição, e eu acho que esse assunto que foi trazido, procuramos 3 economistas com opiniões diferentes, mas que no final de nosso painel a gente possa ouvir deles uma expectativa, como é que vai ser essa nossa economia ao longo aí desse ano e no próximo ano, enfim, é o que nós queremos, é ter uma ideia básica de como é que vai ser. Nós estamos num momento de muito desafio, né? Nós estamos num momento de muito desafio, estamos aí numa reforma tributária em que todas as correntes afirmam que o varejo vai ser extremamente penalizado. Esse assunto vai ser tocado aí pelos nossos palestrantes. Ao mesmo tempo que vai simplificar muitos impostos, talvez isso tenha uma repercussão importante. Temos aí um arcabouço fiscal que está sendo votado, temos aí uma queda de juros, enfim, todos esses assuntos hoje preocupam o varejo, que é, sem dúvida alguma, o maior empregador da economia do Brasil. E às vezes a gente é o maior empregador, mas quem sofre mais, quem paga mais imposto. Então, obrigado pela presença de todos. A gente já está um pouquinho atrasado. Nós vamos fazer o seguinte: vamos dar entre 15 a 20 minutos a cada palestrante. As perguntas enderecem a mim, por escrito, de uma maneira bem sucinta,
porque após os três palestrarem, eu vou fazer um resumo aí das perguntas e devolver para cada um deles para as considerações finais. Então, seguindo aí cada um, o primeiro vai ser o Guilherme, tá? Já foi colocado para vocês o currículo de cada um, eu não tenho aqui na cabeça, mas são todos extremamente competentes e importantes. Então, eu vou passar a palavra para Guilherme e para que ele dê início às suas considerações. Guilherme, prazer estar aqui com você. Me permita, Frederico, fazer de pé, costume, parabenizar aí a iniciativa do evento. Portugal, um prazer estar contigo, professor Oreiro também, um prazer estar com vocês. Em nome presidente Bom, cumprimento todos os presidentes de Federação do Comércio aqui presentes, Venceslau, Nadinha, entre outros. É um prazer estar aqui no Rio Grande do Norte mais uma vez, a convite do presidente Marcelo Queiroz. E falar sobre um tema muito importante, sem dúvida nenhuma. O Frederico acabou de elencar muitos dos temas importantes que estão sendo discutidos no cenário econômico atual. E, a pedido até do presidente Nadim, vou tentar reforçar um pouco a questão da reforma tributária, até pela proximidade, pela atuação que a gente tem tido nos últimos tempos. Começar um pouquinho, com um olhar um pouquinho mais distante, um pouquinho mais longo, para a gente tentar entender um pouco do contexto que a gente está inserido, né, do contexto mundial que a gente está inserido. Eu trouxe aí um gráfico com duas curvas importantes que vão desde 1800 até os dias de hoje. Essas duas curvas relacionam a Bolsa de Valores de Nova York, a linha vermelha, e a curva branca são os ciclos tecnológicos. O que eu quero dizer aqui para a gente tentar entender um pouquinho do momento econômico mundial? Economia e tecnologia e inovação, ao longo da história mundial, sempre andaram juntos. Na verdade, os grandes ciclos tecnológicos também são grandes ciclos econômicos, de forma geral. Por que isso? Porque o processo de inovação é, na verdade, um processo de destruição e disrupção daqueles setores que estão ali, daquelas operações, daquele modus operandi que está ali, para o surgimento de novos setores e novas formas de produção e de relacionamento da sociedade. E geralmente esses momentos demoram décadas, por motivos simples. Mudanças como essas envolvem mudanças de costume, de padrões de consumo, de padrões de produção de forma geral. E a gente está vivendo um momento muito parecido. Eu trouxe ali no gráfico desde o motor a vapor à ferrovia, passando pela eletricidade e outras tantas tecnologias até chegar a todas essas discussões de inovação que a gente está tendo hoje. E todos esses processos foram seguidos de grandes ciclos de quebra da economia mundial de forma geral. Então eu diria que a gente está no meio de um ciclo muito parecido que o mundo viveu em várias outras vezes durante a sua história. Quando a gente estica um pouquinho e pega um calendário mais longo, né, a gente percebe que esse modelo econômico começou a se esgotar lá em 2008, 2009, com a crise do subprime. Quando a gente achou que a gente ia sair da crise do subprime, a gente caiu numa crise da dívida, principalmente na Europa, em 2011. Quando a gente achou que o mundo ia se recuperar, a gente caiu numa pandemia em 2019. E quando a gente achou que, por fim, a gente ia viver num mundo mais tranquilo, veio uma guerra do tamanho dessa da Rússia e da Ucrânia. Quando a gente olha mais para longe, os especialistas em cenário de mais longo prazo dizem o seguinte: esse período de 2023 até 2026 é o período de auge da crise econômica, de auge de turbulência no mundo como um todo. E qual o desafio das empresas como um todo, e pensando no varejo também? As empresas têm o desafio hoje de fazer um planejamento estratégico que alie muita capacidade de leitura de cenário, de gestão financeira para lidar com esse cenário conturbado, ao mesmo tempo que as empresas de sucesso vão precisar de um planejamento de médio e longo prazo para lidar com todas essas rupturas tecnológicas que vão fazer parte do nosso dia a dia econômico depois que essa crise passar. Então esse é um contexto que a gente está inserido para a gente começar a entender onde a gente está no momento atual. E todas as vezes que você teve esses momentos de ciclos econômicos e tecnológicos muito grandes, eles sempre foram caracterizados por um ambiente geopolítico muito conturbado.
geralmente e dificilmente não foram momentos de guerra, sejam guerras locais ou guerras até mundiais. Os ciclos sempre são seguidos de muita tensão geopolítica. E o nosso mundo hoje é exatamente isso. A gente conversava um pouco na antessala ali que a grande preocupação de nós três, sem dúvida nenhuma, é o cenário internacional. É o que, por exemplo, uma guerra entre Rússia e Ucrânia pode reservar para nós. Não por conta só da Rússia e da Ucrânia, mas por conta, por exemplo, da disputa num pano de fundo entre Estados Unidos e China e o que isso pode gerar de turbulências para o mundo como um todo. Então, esse ambiente é o ambiente que a gente vai viver, talvez durante um bom tempo, conforme eu disse antes, talvez até 2026, 2025, 2026, mas esse é um ambiente que ele não se desfaz de uma hora para outra e a gente vai ter que lidar com esse ambiente tenso em termos de geopolíticos mundiais. Então, a primeira coisa para ficar no radar de vocês é: temos que estar preparados para eventuais turbulências ou choques advindos do mercado internacional, especialmente no que diz respeito à geopolítica mundial. E toda vez que a gente tem esses momentos, né, se a gente for pegar ali a pandemia, principalmente depois a guerra, você tem uma desestruturação total do que a gente chama das cadeias globais de oferta. Você pensa, na pandemia a gente teve vários lockdowns que fecharam vários setores econômicos, o comércio, o varejo e o serviço principalmente, o turismo, sentiram muito isso. Então a logística mundial e a capacidade de produção mundial foram muito afetados, tanto na pandemia quanto na guerra. Imagina hoje um navio que passa ali pelos mares russos, o preço do frete é muito alto, a dificuldade para se chegar é muito grande e isso cria, de fato, uma crise de suprimentos e fornecimentos das cadeias de oferta de forma geral, e essa é uma realidade hoje. Por mais que alguns setores tenham se normalizado, a gente vê que ainda há ou dificuldade de oferta de insumos para alguns setores ou, em alguns deles, um aumento de preço significativo. A gente vê isso acontecer muito forte em alimentos, né? Todo mundo sentiu aí o impacto de preço de alimentos, em energia de forma geral, principalmente por conta da guerra da Ucrânia e pelo perfil energético que estava por trás dessa guerra, especialmente no que diz respeito ao gás. E aí eu faço um parênteses para reforçar por que esses momentos demoram tanto para se resolver, porque são estruturais. Basta a gente pensar no momento do gás. É claro que a Europa está pensando em alternativas para o gás russo, e essa alternativa veio via o mercado americano. O mercado americano passou a ser o grande fornecedor de gás para o mundo e principalmente para a Europa. Mas isso demora muitos anos para se reverter. Por isso que os preços de energia, apesar de estarem menores do que aqueles picos que a gente viu durante a guerra, continuam em patamares muito mais elevados do que estavam no pré-pandemia, e isso ocorreu não só com preço de energia, mas com preço de alimentos e com vários outros preços. Isso fez com que, grosso modo, a gente vivesse com uma inflação maior. Então, de modo geral, a inflação, a subida de preços que a gente teve, tem muito a ver com esse problema de oferta grande que o mundo inteiro teve, tanto com a pandemia quanto para a guerra, e isso explica especificamente por que a gente teve uma inflação tão alta, não só no Brasil, mas no mundo todo. Aqui no Brasil, especificamente, eu trouxe um gráfico aí, ele parece confuso, mas eu peguei a inflação e separei, dividi a inflação, o IPCA que a gente conhece, entre a inflação do que a gente chama de não comercializáveis e dos comercializáveis. Por que isso? Reparem que a curva amarelinha, que é dos comercializáveis, ela está lá em cima desde muito tempo. Por quê? Quando deu a pandemia, quando deu o choque de oferta por conta da guerra, os preços internacionais subiram muito. Portanto, é esses preços que a gente sente, é um não comercializável. Quando o preço do corte de cabelo sobe, eu não posso ir para outro país cortar o cabelo. Então, toda vez que os preços internacionais sobem, a gente sente por essa via internacional. A linha vermelha são os que a gente chama de preços internos ou de não comercializáveis, basicamente os preços de serviço, que são o caso do corte de cabelo. Reparem que no primeiro momento eles ficaram muito baixos e agora eles começaram a subir significativamente até o final do ano passado. E, como vocês veem na curva, agora eles começaram a
descer significativamente. Ou seja, a gente teve um pico inflacionário e agora no Brasil a inflação já começa a dar sinais muito positivos de arrefecimento. Esse movimento da inflação é o que explica exatamente o movimento das taxas de juros que a gente viu no Brasil e no mundo como um todo. Volto a repetir, tanto o problema de inflação quanto a subida da taxa de juros foi um problema mundial. Se a gente liga as TVs na Europa e nos Estados Unidos, os programas estão explicando para a população o que é inflação, por um motivo simples. Estados Unidos e Europa não têm inflação desde a última crise do petróleo de 79. Então essa é uma realidade que eles não viviam há muito tempo. Então o Brasil, apesar das muitas críticas que o Banco Central recebeu, eu particularmente acho que ele acertou. A gente diz que o Banco Central, que é bom, é o espantalho de fantasma, ou seja, quando a gente não está vendo o problema no campo, ele está ali para espantar os corvos. Eu acho que o Banco Central brasileiro foi muito hábil a se antecipar nesse movimento e fazer com que a inflação no Brasil hoje seja uma das menores do mundo e uma das primeiras que começou a cair. É bom lembrar que o juro já começou a cair aqui e nos Estados Unidos ainda está subindo. Ou seja, eu acho que o momento brasileiro hoje é favorável nesse sentido. A gente conseguiu debelar em grande parte a inflação. Agora a gente deve ter pela frente aí uma queda da taxa de juros significativa, com o Banco Central sinalizando para uma descida de 0,5 ponto e que deve continuar nesse ritmo daqui para frente. Então, perspectiva olhando para frente, inflação mais baixa e espaço para queda da taxa de juros, especialmente no segundo semestre. Bom, Guilherme, mas qual o impacto disso para o consumo e especialmente para o varejo? E aí eu acho que vale a gente encaixar o varejo exatamente nesse contexto. O que aconteceu aqui, tanto para os consumidores quanto para as empresas de varejo? Eu tive uma pandemia onde eu tive uma queda muito grande das receitas e dos empregos. O Brasil perdeu muitos empregos na pandemia. O que as empresas e as famílias fizeram naquele momento de pandemia, quando a taxa de juros estava em 2%? Ou seja, negativa, que era menor do que a inflação. Famílias e empresas se endividaram muito, muito. Está aí o gráfico da pesquisa de endividamento familiar da Confederação Nacional do Comércio, CNC. O endividamento saiu de 60% das famílias brasileiras para quase 80% das famílias brasileiras. 80% das famílias brasileiras hoje estão endividadas, 30% delas estão inadimplentes com as suas dívidas e, pasmem, 20% das famílias brasileiras gastam mais de metade da sua renda só para pagar dívida. O que eu quero dizer com isso? Eu tive muito endividamento a um juro muito baixo. Logo na sequência, eu saí de um juro de 2 para 13,75. O que o orçamento das famílias já ocorreu? Um aperto muito grande. Então, você teve um aperto no orçamento de familiar que explica essa baixa muito grande do consumo, especialmente no varejo. Ano passado, mesmo com todos os estímulos que o governo deu, o varejo cresceu muito pouco e só não ficou no negativo pela desoneração que houve dos combustíveis. Caso contrário, o varejo brasileiro teria ficado no negativo. O mesmo aconteceu com as empresas. As empresas se endividaram muito e depois, quando a taxa de juros subiu de forma muito intensa e muito rápida, o orçamento, o caixa das empresas ficou muito apertado. E isso explica por que a gente vê uma crise no varejo tão grande, com várias das empresas ou pedindo recuperação judicial, ou fechando em massa muitas lojas. Eu dei uma entrevista recente para a Natuzaneri, bem grande, sobre a crise do varejo, e tentei explicar um pouco isso que aconteceu. Então, quando a gente olha para frente, com perspectiva de queda da taxa de juros, e eu adiciono um ponto positivo a isso, que é um programa do governo que está sendo lançado agora para resolver as dívidas familiares, o programa Desenrola, que já chegou a quase de 1 milhão de pessoas com o nome limpo. Eu acho que a gente começa a ter perspectivas melhores para o consumo e, consequentemente, no varejo, porque essas dívidas vão ser aliviadas por esse programa, principalmente para as pessoas de mais baixa renda, e também com a queda da taxa de juros, a gente deve ver aí um alívio também, não só do orçamento familiar, mas no orçamento das empresas de forma geral. As empresas ficaram muito apertadas, e eu estou falando não só de dívidas bancárias, mas, por exemplo, de dívidas tributárias. A gente trata muito desse assunto, para vocês terem uma ideia, só de dívidas tributárias federais da pandemia para cá, as dívidas às empresas cresceram 280 bilhões de reais a mais desde a pandemia para cá, só de dívidas tributárias federais. Isso incidindo numa taxa de juros de 13,75%, ou seja,
essas dívidas estão se tornando impagáveis e as empresas que podem, eu aconselho renegociar essas dívidas com o programa de transação tributária que está aberto e que vale muito a pena. Para fechar aqui, e toda vez que a gente trabalha com esse cenário, são muitas variáveis, a gente tem o desafio de escolher duas delas. Eu escolhi duas dentro do meu cenário. Primeiro, a questão da tensão geopolítica, e eu tracei aqui dois polos. Ou o mundo continua em alta tensão geopolítica, ou a gente vai ver um arrefecimento dessas tensões geopolíticas mundiais. Eu, particularmente, apostaria nos dois quadrantes de cima, ou seja, eu acho que o mundo vai continuar durante um bom tempo, e a gente estava conversando isso aqui com meus colegas na antessala, por um bom tempo, muito tenso e com todas essas consequências que eu acabei de descrever para vocês. A outra variável que eu escolhi, e até uma variável natural que a gente coloque no jogo, principalmente por conta de um novo governo, o novo governo abandonaria os pilares macroeconômicos que sustentaram a economia brasileira desde o final da década de 90, né? Câmbio flutuante, equilíbrio fiscal e metas de inflação, ou ele preservaria esses pilares econômicos. Então a gente está nos dois quadrantes de cima e eu diria que, para minha grata surpresa e felicidade, eu acho que o governo está tentando sinalizar para a preservação dos pilares econômicos de forma geral. Eu acho que tem algumas coisas importantes. O Banco Central, apesar de ter apanhado, continuou firme na sua política monetária e segurou até quando ele achava necessário descer os juros. A sinalização de arcabouço fiscal, apesar de várias críticas que eu possa aqui tecer, é uma sinalização importante e necessária. O governo precisa sinalizar pela sustentabilidade da dívida pública. Isso é necessário, principalmente para a trajetória de juros no Brasil. E aí eu passo para o segundo ponto, o terceiro ponto, que é a carga tributária e a reforma tributária que está em curso. O Brasil, até a década de 90, até especificamente o Plano Real, sempre pagou o excesso de gastos do governo com inflação. Quando acabou a inflação com o Plano Real, a carga tributária brasileira saiu de 24%, que é o que a gente vê nos Estados Unidos, no Chile, e nossos pares da América Latina, para os atuais 34% do PIB. Além da carga tributária, o governo passou a pagar o seu excesso de gasto, a sua gastança, também com taxa de juros, porque a Selic nada mais é que a forma que o governo pede emprestado toda vez que ele gasta mais do que ele arrecada com a carga tributária. Então, essa reforma tributária, trabalhei muito com a CNC nisso, ela é desejável pela simplificação, mas a gente bateu muito num ponto: ninguém quer mais aumento de carga tributária no Brasil. Então, olhando para esse ponto especificamente, a gente tinha um desenho de reforma tributária que eu diria que era muito prejudicial para o comércio e serviço, até 1-2 semanas antes da votação da Câmara dos Deputados. Nessas 2 semanas, eu acho que houve, sim, uma aceleração muito grande das negociações, e a reforma tributária aprovada, eu diria que ficou muito melhor do que aquela anteriormente proposta, e eu diria que no comércio ela foi muito benéfica, porque a gente colocou um tripé de reforma tributária para discutir no Congresso Nacional. Primeiro deles, o que a gente chama tecnicamente de não cumulatividade plena, ou seja, que as empresas tenham direito de se apropriar de todos os créditos da sua produção. Esse é o maior problema tributário do Brasil hoje, é o maior litígio tributário, tanto com a União quanto dos estados em termos de ICMS. E isso foi para o texto da Constituição. Então, acho que isso é um passo muito importante para que as empresas consigam se apropriar de crédito, o que, no final das contas, significa menor ou maior carga tributária para as empresas. Segundo ponto importante, empresas do Simples precisavam gerar crédito também. O governo sinalizou que as empresas do Simples não gerariam crédito. E a gente expôs para o governo uma preocupação econômica, qual seja, na nova sistemática todas as empresas vão gerar crédito e todos que comprarem dessas empresas vão receber esses créditos. Se eu não gerar crédito nas empresas do Simples, ninguém vai querer comprar das empresas do Simples. Eu até brinquei numa das reuniões do Ministério da Fazenda, se não tivesse crédito para o Simples, as empresas do Simples seriam o filho bastardo da reforma tributária. Então, essa foi uma vitória importante que as empresas do Simples
passem a gerar também crédito na nova sistemática de IVA que a gente vai ter. O terceiro grande ponto do tripé é alíquotas diferenciadas, especialmente para o setor de serviço. Por que isso? Quando a gente pega um setor industrial, cadeia automotiva, você tem várias etapas da cadeia que vão gerando crédito, desde a compra de borracha para o pneu, do aço, até você entregar o carro. Quando eu estou falando de um serviço, geralmente eu tenho uma cadeia curta, que é do produtor do serviço até a entrega do consumidor. Geralmente eu tenho um elo de cadeia só e meu principal insumo é a mão de obra, e a mão de obra não gera crédito. Por isso que a gente defendeu uma alíquota diferenciada para vários dos setores de serviço. Isso foi uma vitória importante, onde entraram, no caso dos serviços, bares, restaurantes, hotéis e serviços imobiliários. Tenho conversado com algumas federações importantes de serviço, como a FEBRAC, do presidente Edmilson. Alguns ficaram de fora e é importante que a gente continue trabalhando nisso. Como é que a gente vem trabalhando nisso? No que a gente vem chamado de emenda do emprego. O presidente Bon se preocupa, evidentemente, com isso, porque a gente tem que continuar estimulando a inovação, mas o que a gente está propondo é o seguinte: as empresas que têm uma massa salarial, um nível de empregabilidade maior, devem ter um abatimento da sua alíquota para que não tenham uma carga tributária majorada e, portanto, crie dificuldade. Então, a nossa preocupação é que a carga tributária não suba para serviços e, acima de tudo, se essa carga tributária subir para serviços, a gente só tem duas opções: ou as empresas vão repassar isso para os preços, o que é muito ruim, ou, se elas não conseguirem repassar por preço, elas vão perder margem e muitas delas não vão conseguir sobreviver. Então, acho que essa é a grande briga que a CNC está comprando na reforma tributária, e a gente vai continuar atuando nisso aí. Muito obrigado a todos e um bom dia a todos. Obrigado, Guilherme. Vou passar de imediato para o professor Marcelo Portugal, que fará suas colocações. Bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo em Natal. Já faz muito tempo, acho que mais de 10 anos que eu estive aqui desde a última vez, mas continua uma cidade linda e muito amigável. Então, obrigado pelo convite, parabéns a todos. Eu vou fazer aqui uma exposição rápida. Em alguns pontos eu vou pegar emprestado alguns dos argumentos que o Guilherme fez e vou concordar com eles. Em outros eu vou ficar na dúvida se eu concordo ou não concordo com ele, mas eu vou mostrar isso para vocês ao longo. Eu preparei uma apresentação com o título aqui desse nosso painel, que é Perspectivas e Ameaças, né? Então é isso que eu vou falar. Eu vou olhar quais são as perspectivas e quais são os riscos que a gente enfrenta, né? Eu vou dividir a minha apresentação em 4 partes e vou gastar mais tempo na terceira parte, que eu acho que é a parte fundamental, que é a parte do arcabouço fiscal. Eu não vou falar da reforma, acho que o Guilherme já falou muito bem, eu não teria praticamente nada a acrescentar ao que ele mencionou, mas a reforma é uma discussão de médio e longo prazo, enquanto que o arcabouço, né, a reforma vai começar em 2026, 2027, só vai estar plenamente implementada em 2033. Eu vou ficar mais no curto prazo, falando de 23, 24, 25. Então, eu vou separar nesses 4 itens. Vou falar um pouco do ambiente internacional, aí que com um pouco de convergência com o que o Guilherme mencionou, de que há um problema de inflação mundial, de que todo mundo subiu os juros, e de que o Brasil fez certo, o Banco Central fez certo em começar a subir antes, e é exatamente porque ele começou a subir antes, em março de 2021, que ele também começou a diminuir os juros antes, né? Quer dizer, nos últimos 15 dias, todos os países desenvolvidos do mundo voltaram a subir os juros. A taxa de juros básica subiu nos Estados Unidos há 2 semanas atrás, subiu na Europa, subiu na Inglaterra, e aqui começou a cair. Então, vou passar rápido sobre isso, vou passar rápido sobre a inflação, e aqui, de novo, vou concordar com o Guilherme, no sentido de que a gente está colhendo os frutos daquilo que a gente fez de certo. Quer dizer, foi exatamente porque o Banco Central aumentou os juros
de forma correta, né? Como ele diz, tira lá, corta a bebida antes do pessoal ficar bêbado, né? É por isso que a gente está colhendo esses frutos, mas a gente tem que tomar cuidado para não ir demais, quer dizer, não reduzir a taxa de juros muito rapidamente e não gerar um problema mais à frente. Vou falar do arcabouço fiscal e um pouco sobre a atividade econômica. Então, deixa eu ir aqui nos meus itens. O ambiente mundial, eu não vou entrar na parte geopolítica, é um ambiente de inflação muito alta, de juros subindo ainda no mundo e de uma desaceleração econômica, não de uma recessão, né? O que o quadro mostra é o que os americanos chamam de um pouso suave, né? Que a economia americana vai desacelerar, mas vai desacelerar de uma forma paulatina, tá certo? Sem uma recessão, aparentemente na Europa e na Ásia, que são as três principais locomotivas, né, do mundo, é a China, a comunidade europeia e os Estados Unidos. Se a gente somar essas três locomotivas, nós estamos falando de alguma coisa perto aí de perto de 60% da economia mundial. O que parece é que esses países vão entrar em leve desaceleração. Ou seja, além dos problemas geopolíticos que já foram mencionados, existe um ambiente econômico também não muito positivo, que é um ambiente econômico de inflação alta, juro alto e desaceleração de crescimento. Vamos olhar os dados de inflação. Aqui eu vou passar bem rapidinho. O gráfico mostra para a gente a inflação americana, e eu vou mostrar só a dos Estados Unidos, porque o problema de inflação nos Estados Unidos ele é idêntico para a maior parte dos países do mundo, para a Europa e também para o Brasil. O gráfico mostra para a gente duas linhas. De um lado, a linha azul é a inflação, que a gente chama da inflação cheia, é como se fosse o IPCA lá nos Estados Unidos, né? O índice preço ao consumidor amplo, a inflação oficial americana. E a linha vermelha é parecida com aquilo que o Guilherme falou lá dos bens não comercializáveis. É o núcleo da inflação, é a inflação menos aqueles produtos que têm grande volatilidade de preços, que é aquilo que, vamos dizer, seria uma medida mais pura, mais correta do processo inflacionário. Para que servem os gráficos? Primeiro, para mostrar que os Estados Unidos e o mundo inteiro, como ele mencionou, teve um surto inflacionário. Até a pandemia, nós tínhamos uma inflação da ordem de 1%, 1,5% nos países desenvolvidos. A inflação americana chegou a 9,1%, coisa que pessoas de 30, 35 anos nunca tinham visto na vida, né? Só os mais velhos que já tinham observado, já tinham vivido um momento na economia americana com inflação de quase 10%. A inflação começa a cair, porque os bancos centrais começam a subir os juros, ela cai na Europa, cai nos Estados Unidos e cai no Brasil, mas a linhazinha vermelha, que é aquela da inflação, que a gente chama aqui, o Banco Central gosta de chamar de inflação subjacente, que os americanos chamam de núcleo da inflação, essa está mostrando resiliência para cair. Se vocês lembram do gráfico ali do Guilherme, ali nos preços dos produtos não comercializáveis, ele deu o exemplo do corte de cabelo, os últimos 12 meses, se não me falha a memória, dava 5,6% para uma inflação de 3,2%, que é o IPCA cheio que a gente tem agora. Então, essa realidade é uma realidade que a gente está tendo. Os preços estão caindo, mas aqueles preços que contam estão caindo menos. Portanto, a política monetária no mundo e no Brasil vai continuar apertada. No Brasil vai ficar menos apertada, o juro vai começar a cair, mas a gente não vai ter uma taxa de juros relativamente baixa no futuro próximo. Aqui é só para mostrar o que eu já disse, né? O juro americano disparou, aqui é a taxa básica lá, né? A gente começa com praticamente zero e já está com um juro acima de 5,1, subindo inclusive nos últimos tempos. Aqui é só para mostrar a comparação dos três, né? Eu peguei União Europeia, Estados Unidos e Brasil, para mostrar aquilo que o Guilherme mencionou. A inflação foi mundial, subiu em todos os lugares. No Brasil, que é a minha linha vermelha ali, a gente tinha uma inflação na ordem de 2,4% antes ali desse surto inflacionário. Chegamos a 12% de inflação em 12 meses. Quer dizer, era realmente necessário que o Banco Central desse um choque monetário na economia para puxar a inflação para baixo. Ela sobe na Europa, que é a linha verde, sobe nos Estados Unidos, que eu já tinha mostrado antes, que é a linha azul, mas
O fato é que a política monetária funcionou, pô. Esse é o remédio. É que nem tomar antibiótico quando você está com febre. Demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 hora o antibiótico começa a funcionar e a febre começa a baixar. O que a gente tem que tomar cuidado, seja nos Estados Unidos, na Europa ou no Brasil, é que essa descompressão monetária, ou seja, a tirada do remédio, a diminuição da dose, tem que ser feita de tal forma que a doença não volte. Então, esse é o meu resumo da parte internacional. O mundo no qual o Brasil vive é um mundo onde aquela liquidez farta, que era juro praticamente zero e muito dinheiro no mundo, parece que acabou, e aonde a economia americana e a economia chinesa vão desacelerar, né? E isso vai ser ruim do ponto de vista da perspectiva do Brasil. Meu segundo ponto, e a inflação no Brasil agora especificamente? Agora, como eu digo, chegou a hora da gente colher os resultados positivos do aperto monetário que foi iniciado lá em março de 2021. Então, o que está acontecendo? A inflação aqui, de novo, eu botei nas barrinhas azuis ali o que aconteceu, as minhas barrinhas verdes são a expectativa mensal e a linha vermelha é o que a gente espera para a inflação nos próximos 12 meses. Então, se você olhar ali o meu gráfico, você vê, a gente tinha uma inflação ali da ordem de 12%, ela cai, os últimos 12 meses até junho deu 3,16%, ali está arredondado, 3,2%, 3,16%. Então, você vê, olha, é uma inflação muito baixa, mas lembra, o core inflation, núcleo da inflação, o gráfico lá que o Guilherme mostrou, a inflação daqueles preços que não estão sujeitos a grande variação continua ali na faixa dos 4,5%. Por isso que a gente precisa fazer com que a política monetária seja descomprimida, que os juros caiam, mas caiam paulatinamente. E aí tem um outro gráfico, que é o último que ele mostrou, a gente não combinou, né? Deu certo sem querer, mas o último gráfico que ele mostrou tinha um eixo assim, que era assim, vamos manter os pilares macroeconômicos ou não vamos manter os pilares macroeconômicos? A aposta dele era de que o governo Lula vai manter os pilares macroeconômicos. Aqui eu só não cruzo os dedos da outra mão porque eu tenho que segurar o microfone aqui, mas eu torço para que ele esteja certo. Mas se o título do nosso painel é perspectivas e ameaças, claramente uma das ameaças é recriar o governo Dilma Rousseff, que foi um desastre do ponto de vista da economia brasileira, foi um desastre na inflação, foi um desastre no crescimento econômico, foi um desastre em absolutamente qualquer tipo de variável macroeconômica que a gente olha. Esse risco sempre existe. Existe na política monetária, que é a volta a alguém imaginar que o juro vai cair dos 13,75 que estava para 7, como foi lá, 7,25, como foi na época do Tombini. Acho que esse é um risco grande. O que o Banco Central escreveu na última ata? Ele disse, ele botou um Lexotan ali na última ata para a gente. Ele disse assim, não se preocupe, porque a gente vai fazer meio até o final do ano, e tem um parágrafo ali na ata muito importante, que ele diz assim, mesmo no longo prazo, quando mudar a composição do Copom, o que está escrito em português? Em português está dizendo o seguinte, que depois de dezembro, o Lula vai indicar vai indicar mais dois diretores em dezembro, e de janeiro em diante, a nova administração, a administração Lula, vai ter maioria no Copom, pô. Aí, está dito na ata assim, mas não se preocupe, tome um Lexotan, porque independente da composição, nós vamos manter o mesmo padrão de descompressão suave da política monetária. Tomara que seja verdade. Estou com o dedo cruzado aqui, torcendo para que esse cenário se verifique. No curto prazo, o que eu espero que aconteça? A inflação de julho, que vai sair agora essa semana, amanhã ou depois a gente vai descobrir, vai de novo ser baixa, vai estar quase negativa a minha, se você olhar minha linha vermelha, minha barrinha verde ali para julho é menos 0,1, então eu espero uma deflação no mês de julho, mas muito por manipulação de preços, muito porque a Petrobras sentou, o presidente da Petrobras sentou em cima do preço dos combustíveis, e eu sei que todo mundo gosta de combustível barato, eu também gosto, eu gosto também de cerveja barata, tá certo? Eu gosto de vinho barato, eu gosto de carne barata, eu gosto de
queijo coalho barato, para mim podia ser tudo de graça. É só que o mundo não funciona assim. O mundo, os preços têm uma lógica, eles têm que ser determinados por mercado e não determinados na cabeça do presidente da Petrobras. Esse é um risco de voltar ao governo Dilma. Porque o governo Dilma era assim, era um governo onde existia combate à inflação através de controle de preços e não combate à inflação usando política monetária. Então, o risco de a gente perder os pilares macroeconômicos, como ele disse, eu acho que não são zero, não. São um risco razoável. Eu estou com medo do que pode acontecer, eu estou atento para essa mudança. Os juros vão começar a cair, eu estou aqui mostrando como é que está a taxa de juros real ex ante, né? A taxa de juros corrigida pela expectativa de inflação, o juro estava em 9,1, o juro real, né? Estava em 9,1, é um juro muito alto, mas eu quis mostrar o gráfico para fazer um ponto com vocês. 9,1% de juro real é um juro alto, mas para a história brasileira não é tão alto assim. No próprio governo Lula, lá durante o primeiro e o segundo mandato, a gente teve uma taxa de juros real circulando aí na fase dos 14%, 12%, 13%. Vai cair, e ao cair vai dar um pouco de respiro para o crédito, né? Nosso coordenador aqui dizia que a gente depende no varejo de renda e crédito. Eu botaria uma terceira, que é renda, crédito e vontade de comprar, boas expectativas, não é isso? Que às vezes quando o cara tem crédito e tem dinheiro, mas ele acha que vai perder o emprego, ele acaba que não compra. Então a gente precisa também de boas expectativas. Um desses elementos, que é o custo do crédito, já começou a cair e vai cair mais. Mas a boa notícia é que já começou a cair e vai cair mais. A má notícia é o seguinte, vai ser devagarinho. Vai ser esse meio, e é bom que seja assim. É ruim porque a gente gostaria de vender mais, mas é bom porque isso vai gerar mais equilíbrio macroeconômico no futuro. Que eu já falei, a taxa já começou a cair. Aqui é só o resumo, né? A gente reduziu a Selic para 13,25, né? O meu gráfico ali, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, esse aqui terminava em junho, né? A partir de agosto, que é o mês que nós estamos, a Selic já caiu para 13,25, a expectativa de inflação para os próximos 12 meses é de 4,1%, então a gente tem, na verdade, uma taxa de juros real que já caiu dos 9 para 8,8 e vai continuar a cair. O risco é saber até onde a gente vai, esse aqui é o problema. Essa é a discussão relevante. Eu via no jornal as pessoas discutindo assim, não, mas vem cá, vai cair 25 ou vai cair 50? E discussões acaloradas, né? Isso é irrelevante, pô. Se essa vai cair 25 ou vai cair 50, numa taxa de 13,75, isso é uma discussão irrelevante. A discussão relevante é o seguinte, vai acelerar para 75, 1,5 e vai chegar em 7, em 6, ou vai ficar nesse ritmo e chegar em 9? Essa é a discussão relevante, tá? Não é o primeiro passo da jornada. A discussão relevante é o caminho e aonde a gente vai chegar na nossa jornada e não simplesmente o primeiro passo. Meu terceiro ponto é sobre o arcabouço fiscal. E aqui eu vou ser muito pessimista, né? Eu fui otimista no cenário internacional, porque eu acho que vai haver desaceleração, mas não vai haver recessão. Sou otimista na política monetária, porque eu acho que o juro vai cair, a inflação vai cair, mas o arcabouço fiscal, a minha mensagem para vocês é: abotoa o bolso ali onde tem a carteira, né? Porque a mensagem, deixa eu já fazer o meu aqui, a mensagem do arcabouço fiscal é a seguinte: alguém aqui nessa sala vai ter que pagar mais imposto, a carga tributária vai subir, essa que é a mensagem do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal combina coisas complicadas, porque o que é que ele diz, o arcabouço fiscal? Primeiro ele diz, o gasto público vai crescer mais do que a inflação, acabou o teto de gastos, a melhor legislação que o Congresso aprovou nos últimos 20 anos, que foi o teto de gastos, acabou, isso acabou, né? O Brasil teve, o teto de gastos gerou na classe política brasileira uma crise de abstinência. Sabe quando o sujeito é viciado em droga e entra em crise de abstinência, que ele começa a tremer, ele quer voltar a consumir a droga? Foi a mesma coisa. O governo brasileiro é viciado em gasto público.
E aí, na hora que você diz que o gasto público só pode crescer de acordo com a inflação, ele começa a tremer e diz, o teto fracassou. Não, o teto não fracassou, não, o teto deu certo. Ele conteve o gasto público no Brasil. E é exatamente porque deu certo em conter o gasto público no Brasil que o Congresso acabou com ele. E criou esse arcabouço fiscal que diz que o gasto público vai aumentar ano sim e ano também. A única diferença é o quanto. Então, o arcabouço diz que o gasto público no Brasil vai aumentar todo ano o 0,6%, entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Para o ano que vem, vai ser, 2024, vai ser 2,5% acima da inflação. E eu digo a vocês, como brasileiro que sou, acho difícil que nos anos subsequentes seja mais perto de 0,6%. Eu acho que o gasto público vai aumentar ano após ano, muito mais perto do teto, que é o 2,5% acima da inflação, do que do piso de 0,6%. Então, nós vamos aumentar o gasto público no Brasil, mas diz o arcabouço fiscal, o déficit público nós vamos reduzir. Nós vamos aumentar o gasto, mas nós vamos reduzir o déficit. E aqui está o gráfico do déficit primário no Brasil, desde lá do início do governo, meados do governo Lula, 2006 até 2022, 2023, e ali a pontinha do gráfico, da barra azul em diante, são as previsões que o arcabouço traz para a gente. Então eu queria chamar a atenção de duas coisas nesse gráfico para vocês. Primeiro, é do desastre fiscal que foi o governo da presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma Rousseff começou o seu governo, olha lá, 2011, com um superávit primário de 2,1% do PIB, 2% do PIB. Vamos botar isso em dinheiro? Vamos botar em dinheiro. O PIB no Brasil esse ano vai rodar aí o quê? 10 trilhões, né? Em torno de 10 trilhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, 2% de 10 trilhões, nós estamos falando 200 bilhões de reais. Esse era o superávit primário no início do governo Dilma. Aí olha o meu gráfico. O superávit de 2,1% do PIB, 210 bilhões, caiu para 1,8%, 1,4%, virou um déficit de 0,4%, um déficit de 2%. No último ano do governo Dilma, é um déficit de 2,6%. Ela reverteu a nossa situação fiscal em quase 5 pontos percentuais do PIB. Faz a conta de novo, 5 pontos percentuais de 10 trilhões, nós estamos falando 500 bilhões de reais. Ela pegou um superávit de 210, deixou um déficit de 260. Aí veio o teto, e o teto começou a consertar as coisas. Olha o meu gráfico, o 2,6% do PIB virou 1,8%, 1,7%, 0,4%, tem a pandemia ali que gerou um déficit público grande, mas foi só naquele ano, e no último ano do governo Bolsonaro a gente teve superávit primário. Em 2022, nós tivemos um superávit da ordem de 50 e pouco, 57, 56 bilhões de reais. Qual foi a primeira coisa que o presidente Lula fez antes de assumir? A PEC da transição. O que a PEC da transição fez? A PEC da transição simplesmente aumentou o gasto público e gerou de novo um déficit primário esse ano. Diz lá o arcabouço, que aí está na parte depois da barra azul ali, diz o arcabouço fiscal que esse ano a previsão é 0,5% do PIB. Não vai dar 0,5% do PIB, eu estou apostando aqui 3 contra 1, contra qualquer um de vocês, vai dar bem mais do que isso, vai dar perto de 1% do PIB, tá certo? De déficit esse ano. Só até junho já deu 0,4% de déficit. Então, vai ser só mais 0,1 até o final do ano? Não vai mesmo, vai dar perto de 1%. Mas pior, ele está dizendo que o ano que vem, ele vai dar 0% de déficit primário. Depois vai dar 0,5% e depois vai dar 1%. Então, ele vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai, aumentar o gasto público acima da inflação. 2, pegar um déficit público que vai terminar esse ano em 1% do PIB, cento e tantos bilhões, e transformar num superávit daqui a 4 anos. Como é que ele vai fazer essa mágica? Ou ele tem uma varinha de condão, ou ele vai aumentar a carga tributária. Como é que ele vai aumentar a carga tributária? Ele está dizendo para a gente. Ele vai criar taxação sobre jogos online, ele vai mudar a legislação no CARF, né, para o voto de Minerva ser a favor do governo, ele vai... cogita, isso não está ainda
no Congresso, mas mudar a regra de juros sobre capital próprio, botar come-cota em fundo de investimento fechado, fazer aquilo que o governo chama da segunda parte da reforma tributária, que ninguém sabe direito o que é, eles só falam no título, e ter a ajuda do judiciário. Eu achei ótimo essa tabelinha não dá para ver direito aqui, porque eu copiei do jornal. Isso é um escritório de advocacia em São Paulo, que fez uma lista das 14 principais disputas judiciais tributárias que tinha no Brasil. E ali o escritório diz quem ganhou e quem perdeu a disputa tributária. Não sei se vocês conseguem ler, mas tem 14 disputas tributárias ali. Das 14, o governo ganhou 10 e o contribuinte ganhou 4. Vai conseguir harmonia entre os poderes, isso é fantástico, a harmonia entre o judiciário e o executivo que foi estabelecida nesse governo, onde o STF, o STJ, o Supremo Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal acabam, ao longo desses últimos 6 meses, dando uma série de vitórias para o governo em disputas tributárias que acabam ajudando a aumentar a arrecadação. E, só para terminar, o papo do governo é sempre o mesmo. O papo do governo é sempre dizer o seguinte: pessoal, mas olha só, eu vou fazer essas coisas todas, mas se você olhar, eu estou cobrando só de quem não está pagando. Então, vamos lá, botar come-cotas em fundo fechado, eu sou a favor, eu acho que tem que botar come-cota em fundo fechado mesmo, porque não tem, todo mundo aqui que tem fundo aberto, tá certo? Paga come-cota. Agora, se o cara tem 100 milhões de reais, ele faz um fundo fechado e paga menos imposto que todos nós aqui. Então, ele tem que pagar também. Eu sou a favor de cobrar dele. Só que é o seguinte, para manter a carga tributária constante, tem que botar o come-cota no fundo fechado e diminuir a taxação no fundo aberto, para não aumentar a carga. Porque se você taxa quem hoje não paga, sem reduzir o imposto de quem hoje paga, o que acontece é que a sociedade como um todo vai pagar uma taxa, uma carga tributária maior. Vocês entendem que do ponto de vista político faz todo sentido, porque ele está dividindo a sociedade. Então, eu não tenho fundo fechado. Bom, se eu não tenho fundo fechado, por que eu vou me incomodar se taxam os fundos fechados? Eu não tenho dinheiro em paraíso fiscal. Então, se taxar os caras do paraíso fiscal, isso não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada no CARF, eu não jogo nos jogos online. Então, se taxar isso, não me afeta. Mas o ponto é que isso tudo aumenta a carga para a sociedade como um todo, a menos que você taxe quem não paga para reduzir o imposto de quem paga. Reduz lá em 1 ponto percentual a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica para todo mundo. Aí beleza, para manter a carga constante. Mas se fizer isso, a gente não chega lá. E digo a vocês, o cenário fiscal, ele não é positivo por uma outra razão, que é essa que o meu gráfico está mostrando. O que eu fiz aqui? Eu peguei a arrecadação da Receita Federal, tá? Desde 2007 até agora, e tirei a inflação, para a gente poder olhar o número limpo de inflação. Está em trilhões de reais. O que esse número está dizendo para a gente? A última pontinha ali é 2,2. Quer dizer o seguinte, que nos últimos 12 meses, até junho, a Receita Federal arrecadou 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Tá? Bom, 2 trilhões, você pensar que o PIB, vamos fazer conta aqui, né, que dizem que economista gosta de fazer conta, vamos fazer conta aqui, eu disse a vocês, o PIB são 10 tri, então 2,2 de 10 é 22%, essa é a carga do governo federal, depois tem a dos governos estaduais e municipais, aí quando somar vai chegar lá nos 34%, 33%, 34% e pouco, em torno de 34%. Então, vamos lá, 2,2 trilhões. Se você olhar historicamente, é uma arrecadação gorda. Né? Olha lá, o pico anterior, lá no fim do governo Dilma, era 2,02, eram 2 trilhões. Quando a presidente Dilma saiu e gerou aquele desastre fiscal que eu mostrei, ela arrecadava 2 tri. Agora a gente arrecada 10% a mais, 2,2 tri. Tá bom? Então a arrecadação está bombando, pô. Bombando até fevereiro, que é o meu pico ali, ó, 2,29, 2,3. Se eu pegar a arrecadação federal até fevereiro,
dava 2,3 trilhões, 2 trilhões e 300 bilhões. Então caiu de 2 trilhões e 300 bilhões para 2,200. Caiu quase 100 bi a arrecadação nos últimos meses, aqui nos últimos 6 meses. Já estou terminando. O que acontece? Isso vai tornar mais difícil ter o superávit, porque ele vai ter o superávit com uma arrecadação que está caindo. O ânimo de meter a mão no nosso bolso vai ficar mais alto. O risco aqui é a relação dívida-PIB crescer, que é o que o meu gráfico está mostrando. A relação dívida-PIB já está crescendo ali na ponta, né? Porque, lógico, se você não tem dinheiro para pagar as contas, você se endivida. Nós chegamos no fim do governo Bolsonaro a uma relação dívida-PIB da ordem de 73%, já estamos com 73,6%, e se a gente tiver mais e mais déficit, a gente vai crescer a relação dívida-PIB. A aposta do Guilherme, que eu tomara que ele esteja certo, estou com o dedo cruzado até agora, é de que o superávit lá do arcabouço, de um jeito ou de outro, vai meio que acontecer e a gente não vai perder os pilares, mas essa é a ameaça. Tá, isso eu já falei. O meu último ponto é sobre a atividade econômica. Aqui eu vou dizer a vocês, eu não sou muito otimista, tá? Nós tivemos um primeiro trimestre muito bom. Se você olhar o PIB no primeiro trimestre, ele cresce 1,9% no primeiro trimestre. Alguém pode dizer, não, mas 1,9 é pouquinho. Não, é 1,9 num trimestre. O que significa dizer que se a gente tivesse 4 trimestres que nem aquele, um ano que nem o primeiro trimestre, dava 8% de crescimento do PIB, pô. Aí vem a má notícia, é que 90% disso foi no agro. Se você coloca o resto da economia cresceu 0,5%, tá certo? Não cresceu 1,9%. Qual é que eu acho que é a má notícia? É que se a gente olhar só o resto da economia, esse 0,5% do primeiro trimestre, acho que ainda vai diminuir. A minha expectativa para o PIB nesse trimestre que terminou agora, o segundo, no terceiro e no quarto, é alguma coisa perto de 0,3%, no máximo 0,4% de crescimento. Porque os efeitos da política monetária lá de trás vão continuar a atrapalhar. Pode ser que em 24 melhore, mas para os próximos 9 meses, para essa gestação aqui da criança, para o segundo trimestre e os 2 agora do fim do ano, eu não vejo a possibilidade da gente crescer mais. Do ponto de vista de renda para consumo, que é o que foi mencionado aqui, eu sou um pouco otimista. Por quê? Porque olha o que está acontecendo no mercado de trabalho, pessoal. Embora o PIB esteja crescendo pouco, nós temos a taxa de desemprego mais baixa desde 2015. E nós estamos gerando alguma coisa perto de 1.600.000 postos de trabalho reais por ano no Brasil. Então, tem as dívidas, que é um problema, mas a gente está gerando mais emprego e, portanto, a gente está gerando mais renda. Então, aqui eu sou medianamente otimista. Eu acho que a gente não vai ter recessão no Brasil, mas ninguém deve esperar um crescimento como a gente observou nos últimos trimestres. Nós tivemos um ano e pouco com um crescimento da ordem de 0,8%, 0,9%, 1% a cada trimestre. Eu acho que isso acabou. Estou falando do agregado, não especificamente no comércio. Eu acho que era isso, pessoal. Eu ia só mostrar os gráficos, mas eu já falei essas coisas todas. Era isso. Obrigado. Desculpe ter estourado um pouco o meu tempo. Obrigado, Marcelo. É bom que a gente já viu. Agora eu vou passar para o professor economista Oeiras, que vai ter o privilégio de poder rebater os outros dois. Quer dizer, o último sempre tem esse privilégio. Fique à vontade. Quem tiver alguma pergunta, endereça a mim no papelzinho, que eu vou tentar, a gente está com o tempo apertado, eu vou tentar dar um resumo aqui final e vou dar a palavra para eles. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer o gentil convite da FEComércio para estar aqui hoje falando com os senhores e as senhoras sobre economia brasileira. Bom, mas antes de começar, né, eu sempre faço uma provocação, vou aproveitar fazer duas provocações ao Marcelo. A primeira sobre o Lexotan. Né? É o seguinte, Marcelo, o Lexotan não é um remédio adequado para crises de ansiedade, quer dizer, é mais para outras doenças psiquiátricas que não
a crise de ansiedade. A crise de ansiedade você trata com Rivotril ou com Frontal, tá? Que são remédios bem mais light. Tá? Então, por favor, não saia prescrevendo remédio. Né? E a segunda coisa com respeito ao Brasil voltar a ser o que foi o governo Dilma, quer dizer, eu acho que o Lula fez uma atitude que Júlio César deveria ter feito em Roma com Brutus. Como a gente sabe de história, né? Brutus foi um dos conspiradores, aliás, o principal conspirador para o assassinato de Júlio César. Mas um pouco antes de César ser assassinado, ele estava querendo transferir Brutus para ser governador de uma província bem longe de Roma, e que Brutus não aceitou. Tá? E foi, dizem os historiadores, foi isso que acabou motivando o assassinato de Júlio César. Bom, o Lula mandou a Dilma para 15 mil quilômetros do Brasil. Tá? Ela está com exílio de ouro, ganhando $500 mil por ano, em Xangai, no banco dos BRICS. Né? Então, está até barato, exatamente. Então, eu acho que isso tem uma simbologia, Marcelo. Quer dizer, ele ter mandado a Dilma para Xangai, na verdade, ele replicou o que o general Geisel fez com Delfim Neto. Quer dizer, quando o general Geisel assumiu a presidência da República, né, ele queria se livrar da influência do Delfim, então ele fez uma proposta que o Delfim não podia recusar. Ele deu para ele a embaixada do Brasil em Paris. Né? Se me oferecessem, eu não ia duvidar um segundo. Né? Bom, mas então acho que esses riscos a gente não tem. Mas o tema da minha palestra é sobre a longa agonia da economia brasileira, de 2014 a 2022. Será que ela está chegando ao fim? O que é essa longa agonia? Bom, antes de mais nada, fazer uma propaganda. Tem aqui meu livro Macroeconomia da Estagnação Brasileira, publicado em 2021, tá? Que trata de alguns temas que eu vou estar mencionando aqui hoje. Tá? Prefácio do ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Uma epígrafe que eu acho que é importante para a gente entender a situação de hoje do Brasil, do Edmund Burke: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Bom, isso é que eu chamo da longa agonia da economia brasileira. Isso aqui é um índice, né, de PIB, eu simplesmente peguei o PIB brasileiro trimestral, transformei em número índice, tá? Vai do quarto trimestre de 2003 até o quarto trimestre de 2022. A gente observa que a economia brasileira estava crescendo, né, do quarto trimestre de 2003 até mais ou menos o segundo trimestre de 2014, deu um solavancozinho ali na crise financeira internacional, mas a gente estava em média crescendo 3% ao ano. Tá? Dependendo de qual ponto de partida que você coloque, você pode chegar a um número que é 3%, ou um número abaixo, um pouquinho abaixo de 3%, mas a economia brasileira estava crescendo bem, e o pessoal aqui do varejo deve lembrar muito bem, né, que as vendas no varejo estavam crescendo muito. Né? Bom, só que isso acaba a partir do segundo trimestre de 2014. Do segundo trimestre de 2014 até o segundo trimestre de 2022, o nível de atividade econômica ficou abaixo do pico observado no segundo trimestre de 2014. Foram 8 anos de estagnação. A má notícia é que isso aqui é perda permanente. Isso aqui a gente não vai conseguir recuperar, a não ser que nós conseguíssemos acelerar o crescimento de longo prazo do Brasil para algo como 4, 5% ao ano. Essa perda aqui de PIB, ela é permanente, nunca mais a gente vai recuperar isso. Ali no finalzinho da série, se a gente olhar a inclinação, parece que a economia brasileira está ensaiando, voltar à tendência de crescimento pré-2014, parece. Né? Então, temos aí talvez perspectiva de otimismo. Mas a questão é, foram 8 anos de estagnação econômica. 8 anos nos quais foram feitas uma série de reformas, inclusive o teto de gastos. Eu acho que o teto de gastos é um dos responsáveis por essa longa estagnação da economia brasileira. Bom, mas qual é a minha explicação? Minha explicação para a longa estagnação da economia brasileira é que o motor de crescimento da economia brasileira quebrou. Esse gráfico aqui é o que o professor Yoshiaki Nakano, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, chama de boca de jacaré. Né? Na linha em laranja, nós temos a produção física da indústria de transformação. Na linha em azul, as vendas reais no varejo ampliado, que inclui automóveis.
Ok? Bom, o que nós vemos é que essas linhas começam a se distanciar a partir de abril de 2003, vai abrindo uma distância, ou seja, o varejo ampliado crescendo sistematicamente acima da indústria de transformação, o que sinaliza, na verdade, um processo de substituição de importação às avessas. Ou seja, passamos todo esse período substituindo produção doméstica por importações. Essa substituição de produção doméstica por importações gerou um processo de desindustrialização da economia brasileira que foi o mais intenso no mundo. Essa tabela eu tirei de um artigo meu publicado em março deste ano no Valor Econômico. Nós temos aqui, né, uma amostra de países da América do Sul, Argentina, Brasil, Colômbia, Europa, Alemanha, Dinamarca, Espanha, Itália e Suíça, e leste da Ásia, Coreia do Sul e Japão. Nós vemos o seguinte, que a desindustrialização ocorrida na América do Sul foi a mais intensa ocorrida no mundo. Tá? Sendo que, quando a gente olha para o mundo não está se desindustrializando como alguns economistas querem forçar a gente a acreditar que o tempo da indústria passou. Não, ele não passou. É que a indústria se moveu de lugar. Ela antes estava no hemisfério ocidental, ela agora está se localizando na Ásia. E o que os governos Biden e Macron estão tentando fazer é que a indústria volte para o hemisfério ocidental. Bom, por que o Brasil teve a mais intensa desindustrialização do mundo? Tem 3 vilões aqui. O primeiro vilão é a taxa real de juros sistematicamente alta durante esse período. O segundo é sobrevalorização do câmbio. Terceiro é o problema tributário. Bom, esse gráfico mostra para a gente a Selic real. Eu estou medindo de um jeito diferente do Marcelo Portugal. Marcelo Portugal acredita em expectativas racionais, eu não. Então, eu estou medindo a Selic não pela inflação futura, mas pela inflação passada. Então, assim, em geral dá mais ou menos a mesma coisa, pode dar, em alguns momentos pode dar divergência, mas o fato é que o Brasil, desde 2004, convive com uma taxa Selic real muito alta. A diferença foi só aqui durante a pandemia. Durante a pandemia, realmente, o Brasil teve uma taxa real de juros negativa, que chegou, inclusive, a 7% negativa, tá? Devido à aceleração da inflação, como a gente vê durante a pandemia, que o Guilherme explicou muito bem, que é um fenômeno mundial e que está mais relacionado a choques de oferta. Bom, aqui eu tenho uma outra lâmina que mostra a evolução da média móvel de 5 anos da taxa real efetiva de câmbio do Brasil, com a participação da indústria de transformação no PIB a preços correntes. Essas séries andam juntinhas, tá? No sentido de que, quando o câmbio se aprecia, a participação da indústria de transformação cai, quando o câmbio se deprecia, a participação da indústria de transformação aumenta. A única diferença, a única vez que isso não aconteceu, foi recentemente, né, quando houve, a partir de 2015, o fim do boom de commodities, a grande recessão da economia brasileira, que é o período 2014 e 2016, né, e a pandemia do Covid-19. Nesse período histórico, realmente, você teve uma desvalorização do câmbio que não foi seguida por um aumento da participação da indústria de transformação no PIB. Bom, aqui o terceiro vilão, carga tributária. Esse gráfico, que foi elaborado pela Fiesp, tá, mostra no eixo vertical a participação de cada setor econômico no PIB, no eixo vertical a participação na arrecadação tributária. Aquela linha pontilhada, a linha de 45 graus, se o setor tiver em cima da linha de 45 graus, significa que ele está contribuindo para a arrecadação tributária exatamente na proporção que o setor tem no PIB. Bom, o que é que a gente pode ver? Nós podemos ver que a indústria de transformação, ela é responsável por 30% da arrecadação tributária e ela participa com 10% do valor adicionado. Ou seja, a indústria de transformação é claramente sobretributada.
O segundo setor, que também é sobretributado, é o comércio. O comércio, ele contribui com 22% da arrecadação tributária e ele tem mais ou menos 12% do PIB. Agora, quando a gente olha, por exemplo, a indústria extrativa contribui com 2%, 3% do PIB e recolhe menos de 2% do PIB. Ou seja, uma carga tributária muito baixa, né? Serviços, mesma coisa. Os serviços aqui, nós estamos com quase 25% do PIB e eles estão pagando 12% do PIB em termos de contribuição para a carga tributária. Ou seja, a carga tributária no Brasil é distribuída de forma injusta entre os setores de atividade. Tem setores de atividade que são sobretaxados, tem setores de atividade que são subtaxados. A ideia da reforma tributária, que está inspirando a reforma tributária, se isso vai se concretizar ou não, são outros 500, mas a ideia é você introduzir equidade horizontal, ou seja, que todos os setores de atividade econômica têm que contribuir da mesma forma para a arrecadação tributária, tá? E o nosso sistema tributário de impostos indiretos gera esse tipo de distorção. Na verdade, o nosso sistema tributário, ele é anti-indústria. E na medida que é anti-indústria, ele acaba matando o motor de crescimento da economia brasileira. Bom, aqui nós temos, o Marcelo já falou um pouco, mas eu quero voltar a esse ponto. O Brasil, desde que implantou o regime de metas de inflação, e eu quero lembrar que isso foi feito no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, desde que ele implantou o regime de metas de inflação, o Brasil, até 2022, a média da inflação medida pelo IPCA cheio foi de 6,43% ao ano. Nós estamos hoje operando com uma inflação abaixo da nossa média de longo prazo. A gente deve fechar esse ano de 2023 com uma inflação talvez entre 4,5% a 5%, não vou dar um número preciso porque não tem bola de cristal, né? Mas deve fechar entre 4,5% a 5%, ou seja, uma inflação abaixo da média de longo prazo do Brasil com regime de metas de inflação. Bom, esse aqui é o mesmo gráfico que o Guilherme já apresentou, não vou entrar nesse... Bom, então, quando a gente olha para esse período longo, 99 e 2002, olha para a taxa de inflação e juro real, o Brasil é um país com uma inflação razoavelmente alta, num período de 23 anos, 6,43%, e um juro real ex-post de 5,91%. Quer dizer, se você juntar esses dois aqui, 5, vamos arredondar aqui, 6 com 6,5, daria uma Selic de 12,5%. Nisso eu concordo com o Marcelo, né? Não dá para você jogar a Selic em 7%, dado que o nosso histórico não é esse. Nosso histórico de longo prazo não é esse. Mas o que o nosso histórico de longo prazo está nos mostrando é que a economia brasileira tem algum problema estrutural que gera esses números. A questão é, qual é esse problema estrutural? Bom, aqui eu tenho... Bom, aqui eu vou falar um pouquinho de mercado de trabalho. Quer dizer, o Marcelo colocou no final da sua apresentação que houve uma redução da taxa de desemprego no Brasil, que está em 8%, etc. Eu olho para esse número de uma maneira não tão otimista quanto o Marcelo. Eu acho que o mercado de trabalho no Brasil tem características que fazem com que o número da taxa de desemprego não seja um número tão informativo assim a respeito do estado do mercado de trabalho. Então, esse gráfico aqui está nos mostrando a taxa de participação, que é basicamente a proporção entre a força de trabalho e a população brasileira, e em laranja a taxa de desocupação. De fato, a taxa de desocupação ela vem caindo ao longo dos últimos trimestres, né? Mas quando a gente olha a composição do mercado de trabalho brasileiro, desculpe que esse slide está em inglês, é que eu apresentei ano passado numa conferência em Nápoles, né? Primeiro trimestre de 2022, nós tínhamos 107 milhões de pessoas na força de trabalho, 96 milhões que estavam efetivamente trabalhando,
10.800.000 desempregados. Agora, quando a gente olha a composição dessa força de trabalho empregada, aí que vem as más notícias. Nós temos só 35 milhões de pessoas que têm empregos formais, ou seja, com carteira de trabalho assinada, isso dá apenas 36% da força de trabalho. O emprego informal, que não tem carteira de trabalho assinada, que não tem garantias, que não tem estabilidade, etc., etc., nós temos 25 milhões de pessoas, ou seja, 26% da população brasileira. E temos os autoempregados. Os autoempregados, assim, pode até parecer, você olhando para esse número, que o Brasil é o maior país capitalista do mundo, porque a gente tem 12 milhões de empresários. Certamente não é o caso. Esses 12 milhões de autoempregados era o que, no meu tempo de estudante, a gente chamava o pessoal que faz bico. Portanto, são empregos precários, né? Bom, ainda temos... quando a gente agrega esses números, eu estou dividindo o mercado de trabalho no Brasil em um mercado de trabalho dual. É um mercado de trabalho que tem um setor moderno e que tem um setor tradicional ou de subsistência. O setor moderno da economia responde por 54% do emprego e o setor de subsistência por 44% do emprego. Ou seja, a gente tem muita mão de obra subutilizada no Brasil. E o Valor fez, há alguns meses atrás, uma pesquisa, ou divulgou uma pesquisa, que ele mostrou que 70% dessas pessoas que estão no mercado de trabalho informal gostariam de estar no mercado de trabalho formal se lhes fosse dada uma oportunidade de emprego. Bom, aqui eu vou discutir rapidamente. Na verdade, o Marcelo até apresentou números mais atualizados, mas basicamente a inflação na Europa. Quer dizer, a aceleração da inflação foi um fenômeno mundial, nós vimos isso nos Estados Unidos, vimos isso na União Europeia, vimos isso no Brasil. Em termos de magnitude, os números são muito similares. No entanto, se a gente pegar a taxa de juros real na Europa hoje, dada a média da inflação na União Europeia, a taxa de juros real na Europa ainda é negativa. A taxa de juros nos Estados Unidos agora é que está começando a ser positiva. Então, vou citar o ex-senador José Serra, né, que durante a campanha eleitoral, justamente quando se discutia o problema dos juros no Brasil, ele dizia o seguinte: a diferença entre o médio e o veneno é a dosagem. Todos os bancos centrais subiram os juros, concordo com o Marcelo. Só que o ritmo e a intensidade foi completamente diferente, né, do que feito pelo Banco Central do Brasil. Bom, deixa eu passar esse... Bom, quais são então os pontos para a gente debater aqui hoje? Primeiro, a inflação no Brasil é resistente à queda. É como um paciente com a diabetes tipo 2 é resistência à insulina. Então, o remédio que o Banco Central aplica, que é juro elevado, ele é pouco eficiente no Brasil, tá? Então, nós temos um juro real de curto prazo muito elevado, necessário para obter uma inflação média de 6% ao ano no longo prazo. O dado histórico do regime de metas de inflação no Brasil, para esse histórico, uma meta de inflação de 3,25% para esse ano e para o ano que vem de 3% para citar aquele filme famoso, é uma ponte longe demais. Simplesmente não é factível que um país que tem uma inflação média de 23 anos, da ordem de 6,5%, vai, por um passe de mágica, ter uma inflação de 3% ao ano só porque o Banco Central quer. Isso é impossível acontecer. O custo, aliás, pode acontecer se você mergulhar a economia numa enorme recessão. É impossível fazer isso. Bom, agora, por que dessa inflação alta e resistente aos juros? Bom, uma causa possível desse problema, eu já venho defendendo isso há uns 2 anos, é a permanência dos mecanismos de indexação de preços e salários na economia brasileira depois do Plano Real. O Plano Real eliminou a indexação dos contratos com menos de 1 ano de prazo de maturidade, mas manteve a indexação dos contratos com mais de 1 ano de prazo de maturidade. Indexação é ruim porque gera inércia inflacionária. E inércia inflacionária exige dosagem mais alta de juros
para reduzir a inflação para a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, eu acho que uma boa reforma, essa sim a gente precisa fazer, é acabar com esse sistema de indexação. Coisa que, por exemplo, não existe nos Estados Unidos nem na União Europeia. Não existem contratos indexados. Tá? Bom, segundo ponto, a economia brasileira não apresenta sinais de excesso de demanda, por isso que o remédio de aumentar os juros não é adequado para a doença do paciente. Os números do mercado de trabalho mostram uma economia que possui 40 milhões de pessoas no setor informal ou autoempregados e 9 milhões, agora 8, de desempregados. Quando olhamos para a decomposição da inflação brasileira, observamos que a aceleração recente da inflação, 2020 a 2022, foi puxada pela inflação dos preços livres comercializáveis, que é câmbio e preços internacionais dos insumos importados, e preços monitorados, aí no caso, tem muita importância a regra de reajuste de preços da Petrobras. Portanto, a aceleração recente da inflação no Brasil é resultado de 2 choques de oferta que foram sequenciais. Como disse o Guilherme, a desorganização das cadeias mundiais de suprimento devido à pandemia do Covid-19 e a alta dos preços de energia e alimentos devido à guerra da Ucrânia. O Banco Central pode fazer o que quiser com a taxa de juros, que ele não mexe nessa inflação. E por que a inflação está caindo agora? No Brasil e no mundo inteiro? Foi por causa do aumento de juros? Não. Foi porque essa causa cessou. Cessa a causa, cessa a consequência. Isso não tem nada a ver com aumento de juros. Nem no Brasil, nem no mundo. A aceleração recente da inflação não é um problema restrito ao Brasil, mas é um problema mundial. Os países da União Europeia e da área do euro estão enfrentando índices inflacionários superiores aos verificados no Brasil. A reação do Banco Central Europeu à aceleração da inflação é, contudo, bem diferente da reação do Banco Central do Brasil. Bom, então, para terminar, o que o Brasil precisa fazer para sair da sua longa agonia? Primeiro ponto, que é ponto prioritário para este governo: reindustrialização da economia com foco na mudança climática. Portanto, para isso é necessário, como nós vimos, que a reforma tributária passe no Congresso Nacional, ela passou na Câmara dos Deputados, tem que passar no Senado. Né? Nós precisamos aumentar o investimento público em infraestrutura. Portanto, isso não é gastança. O estoque de capital público no Brasil, como proporção do PIB, está caindo há mais de 30 anos. E nós precisamos recuperar esse estoque de capital público. O setor privado não vai fazer isso. Até porque investimento privado e investimento público são complementares e não substitutos. Tá? E precisamos manter uma taxa de câmbio competitiva, estável e sustentável no médio e longo prazo. Segundo ponto, redução sustentável, eu estou frisando aqui, sustentável, não é na caneta, tá? Sustentável da taxa de juros e da taxa de inflação. O que exige uma reforma monetária com a desindexação generalizada da economia brasileira, mudança no arcabouço institucional do regime de metas de inflação. Não adianta querer ser mais realista que o rei ou mais católico que o Papa. A nossa trajetória de inflação mostra que nós não conseguimos sustentar uma inflação de 3% ao ano. A gente só chegou a essa inflação em um ano, foi 2006, à custa de uma enorme sobrevalorização cambial. Né? Então, a mudança da meta de inflação para uma faixa entre 4% a 5% no médio e longo prazo e, obviamente, a mudança do presidente e da diretoria do Banco Central do Brasil. Até porque eu acho que esse presidente já mostrou várias vezes que ele é politicamente engajado, ele não é um técnico, tá? Inclusive, enfim, já teve vários casos com ele, eu não vou contar aqui, mas que mostram que ele não é um presidente autônomo de Banco Central, mas ele está ali seguindo as ordens de alguém. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu deixo aqui o meu contato, e-mail, meu site, meu blog. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado, Eiras. Nossa
Nosso dirigente já está querendo aí. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai depois reunir as perguntas e mandar por e-mail para cada um de vocês, quem quiser fazê-lo. O que eu vou fazer agora é o seguinte, como o nosso painel é expectativas, a gente conversando antes aqui, a gente falou que o varejo vive de renda, crédito e foi acrescentado muito de expectativas e de projeções futuras. Eu vou pedir a cada palestrante, gostaria de exercitar seu poder de síntese, 3 minutos para dizer para nós, para dar o recado para essa plateia que é composta, caros palestrantes, do comércio de bens, serviços, turismo, atacado, varejo, enfim, e o serviço de uma maneira geral. Qual é a expectativa para esse ano e próximo ano, de uma maneira sucinta e objetiva, e qual é a principal ameaça? Eu começaria com Guilherme, depois Marcelo, depois Oeira, de uma maneira sucinta, porque a nossa coordenadora já está nos chamando. Por favor, Guilherme, sucintamente, a principal ameaça e a expectativa. Obrigado, Fred, aí pela moderação, meus colegas também e a todos que estão aqui presentes. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem 2 grandes riscos. Primeiro, o risco do cenário internacional, geopolítico. Acho que esse risco está no radar e não pode ser descartado, ele vai permanecer. E o segundo grande risco, eu concordo com Portugal, o segundo grande risco é especialmente o risco fiscal, ou seja, o risco do governo não ter compromisso com o controle dos gastos públicos e, consequentemente, com a dívida pública. Se isso não ocorrer, a gente vai ver, sim, juros altos ou inflação alta, ou os dois. Então, acho que esses são os 2 grandes riscos. Qual é a grande perspectiva aqui na minha visão? E aí eu acho que tem muito a ver com essa decisão de manter os pilares macroeconômicos de forma geral. O Brasil tem hoje, no cenário econômico mundial, uma oportunidade de ouro. Por quê? Se a gente arrumar nossa política econômica e sinalizar positivamente para o mundo, a gente tem tudo para crescer muito. Por que isso? Porque a gente está com uma guerra entre Rússia e Ucrânia que basicamente fechou o leste europeu inteiro. Então você tem um volume gigantesco de investimento procurando países que dão retorno elevado para colocar esses recursos. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um desses principais países. Portanto, eu acredito que, em termos de perspectivas, se o Brasil mantiver os pilares econômicos, sinalizar uma boa política econômica, a gente tem tudo para receber muitos investimentos, especialmente na área de infraestrutura, onde o professor Oreiro já deixou claro que é necessário um grande investimento. Na minha opinião, não necessariamente precisa ser público, mas é necessário um grande investimento e a gente tem tudo para atrair isso. Mas para isso a gente precisa fazer um bom desenho econômico de forma geral. Obrigado, um bom dia a todos. Minhas redes sociais aí estão à disposição para vocês. Obrigado, Marcelo. 3 minutos. Bom, 3 minutos, eu vou fazer 3 pontos aqui. Primeiro, os riscos, tá? Então, o Guilherme já citou 2, o geopolítico e o fiscal. Eu só acrescentaria o que eu já mencionei na apresentação do risco monetário, né? Você, a partir de dezembro, acho que esse risco não se manifesta até dezembro, mas a partir de janeiro, fevereiro e março, a gente entrar numa espiral de querer acreditar, como se dizia lá em Porto Alegre, quando tinha o Fórum Social Mundial, né, que um outro mundo é possível e que você consegue, o Brasil, esse país que sempre viveu com juros relativamente altos, vai conseguir viver com juros baixos, juro real baixo. Acho que isso só vai acontecer, a gente só vai ter juro real baixo, respondendo aqui um pouco ao comentário feito pelo Oreiro, né? Quer dizer, por que o juro real no Brasil é tão alto? É alto porque tem um cara que entra todo dia no mercado financeiro tomando quantidades absurdas de crédito, que é o governo federal, pô. Eu dou consultoria para uma cooperativa de crédito lá em Porto Alegre. E há sempre uma briga entre os meninos da mesa, que operam ali o dinheiro, e o presidente da cooperativa. O presidente da cooperativa, ele quer dar crédito, pô. Ele quer dar crédito para os outros empresários que são que nem ele. Os meninos da mesa, eles querem comprar título público, pô. Ele disse assim, pô, você vai dar crédito lá para o cara da padaria, a gente tem que fazer análise de crédito do cara, e se ele não paga, título público a gente comprou, rende lá 13%, a gente fica sentado e vai para a praia.
Então, enquanto a gente não resolver esse problema, o juro vai ser alto no Brasil. Segundo ponto, então esses são os riscos. Segundo ponto, as oportunidades. E aqui eu vou seguir de novo o Guilherme. Há uma briga geopolítica entre a China, não vou nem entrar no caso da Ucrânia, entre a China e os Estados Unidos pelo controle do mundo. Isso é um fato. Tá certo? Os Estados Unidos, durante muito tempo, teve uma política de, o que os americanos chamam de engagement, né? Quer dizer, de comprar produtos chineses e fazer a China crescer e ajudar o crescimento chinês. Foi bom para os Estados Unidos também, porque baixou a inflação lá, etc. O fato é que isso criou um competidor que tem o mesmo tamanho deles, militarmente, tem mais população. Então, hoje há uma economia que consegue fazer frente aos Estados Unidos militarmente e economicamente. Os americanos mudaram. O Trump foi só o momento da mudança. Quando o Biden entrou, ele não desfez nada da briga do Trump com a China. Isso não é democrata e republicano, isso é o país contra o outro país. Então, há uma chance grande da gente atrair esse capital americano que antes ia para a China, para cá. Quem está fazendo isso hoje? O México. Tá? Mas a gente pode fazer. Último ponto é sobre a perspectiva no comércio. Eu não sou muito otimista, eu acho que a gente não vai entrar em recessão, né? Eu acho que o mercado de trabalho vai continuar a melhorar e a gente vai ter demanda, mas vai ser uma coisa morna. Tá? Não vai ser um voo de galinha no sentido de que a gente vai crescer 2 ou 3 trimestres e vai entrar em recessão, mas não vai ser um voo de águia, aquele que você vai lá em cima e fica crescendo 2, 3% por trimestre. A gente tem que aprender a viver num mundo onde o PIB vai crescer no nosso setor 0,3%, 0,4% a cada trimestre, o que dá 2%, vamos dizer, real ao ano. Para mim é isso que eu vejo nos próximos 9, 12 meses. Obrigado, Marcelo. Professor Ele. 3 minutos. Ok, bom, eu vou pegar o gancho aí do Marcelo. Eu concordo com o Marcelo nesse aspecto de que, dado o estado da desindustrialização da economia brasileira, não dá para o Brasil crescer mais do que 2, 2,5% ao ano. Tá? A gente tem que fazer uma mudança estrutural para os próximos 8 anos, para que a gente consiga ter uma taxa de crescimento em torno de 3,5%, 4% ao ano. Tá? E essa mudança estrutural tem que ser ambientalmente sustentável. E aí a ameaça é que eu não sei se o governo, embora ele tenha isso na cabeça, se ele vai ter os instrumentos ou a vontade política, né, ou a visão necessária para fazer isso. Então, nesse aspecto, eu também sou pessimista como o Marcelo, talvez por razões diferentes, tá? Mas eu acho que é esse comportamento que nós vamos ter na economia brasileira, um crescimento de 0,4%, 0,5% por trimestre, tá? O que dá 2% anualizado. Agora, a boa notícia é que, embora isso seja pouco, a gente sai daquele período que eu chamei de longa agonia. Nós ficamos 8 anos, não só andando de lado, andando para trás. Tá? Se a gente tiver 4 anos com a economia brasileira crescendo 2%, em 2026, isso aqui vai ser outro país. No sentido de que a polarização política vai ceder, vai haver um sentimento de bem-estar econômico depois de 8 anos de estagnação. A gente tem que parar e pensar o que significa isso. 8 anos que o Brasil não cresceu. Nossa renda per capita está no nível de 2009. No nível de 2009. Então, se a gente crescer 2% ao ano, sustentadinho, e eu acho, Marcelo, que não sei da cabeça do Lula, porque eu não conversei com ele, tá? Mas do Haddad é o que eles têm na cabeça. Inclusive, o limite superior do teto de gasto, que as pessoas, de onde que veio o número 2,5%? É o número que eles pensam que é o que dá para fazer nos próximos 4 anos. Então, se o gasto crescer 2,5% e o PIB crescer 2,5%, a carga tributária vai ficar inalterada. É isso que o ministro tem na cabeça. E isso me deixa com um vislumbre de... como diria o Adriano Suassuna, ele não gostava,
Ele dizia que não era otimista, porque o otimista é um ingênuo, e não era pessimista, porque é um chato. Ele se dizia um realista esperançoso. Então, eu termino minha apresentação dizendo que eu sou um realista esperançoso, né? Eu acho que não dá para crescer mais do que 2% ao ano, com o nível de desindustrialização da economia brasileira, mas eu acho que dá para crescer 2% ao ano, né? Sustentado nos próximos 4 anos, o que, quando a gente chegar lá em 2026 e a gente olhar para hoje, a gente vai ver que melhorou muito a situação da economia brasileira, e isso vai ter reflexos na política, e eu espero que as eleições de 2026 sejam eleições normais. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Oeiras. Você tirou você roubou a minha finalização. Eu quero citar o nosso Ariano Suassuna, pernambucano, em que ele dizia que nós precisamos ser, ele dizia, otimistas responsáveis. É isso aí. Eu acho que a grande colocação que todos vocês fazem. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Oeiras. Obrigado à plateia, e vamos seguir em frente, sendo otimismo, mas com muita responsabilidade e pé no chão. Obrigado. Muito obrigada aos senhores pelas ideias e conhecimentos aqui compartilhados. Peço que permaneçam no palco para a foto oficial e, neste momento, também para fazer a entrega do troféu de participação no CNSE, por favor. Peço ao nosso mediador, Frederico Pena Leal, presidente do Sind Lojas Recife, que faça essa entrega aos convidados que participaram desse painel, das discussões, a nossa foto oficial desse painel de abertura do nosso encontro hoje. Muito obrigada.